Namastê, olá a todos. Trouxe um assunto hoje que pode ser bem relevante para nós podermos ter um pouquinho mais de clareza nesse momento que nós todos estamos passando como comunidade planetária. Tentar trazer luz a esse momento através de um dos ensinamentos dentro do caminho do yoga, dos conceitos, pode-se dizer básicos em relação ao entendimento do universo e da vida de um modo geral, como ela funciona. Essa clareza ela pode ser benéfica para nós no sentido de da gente ficar mais perceptivo para entender as situações que estão acontecendo no nosso dia a dia, entender o que está acontecendo dentro de nós e, a partir disso, tomar uma atitude diferente para trazer uma transformação, trazer uma cura que a gente possa estar precisando. Então, dentro da filosofia do yoga, se entende o universo, ou se entende a natureza primordial do universo que está por trás da construção de tudo que existe, através dos gunas. A palavra gunas, ela tem uma tradução que significa qualidade, mas também tem outras possibilidades de tradução, tendências, atributos, propriedades. Então, faz referência a tudo aquilo que constitui algo, ou o que aquele algo possa representar e o que esse algo pode vir a se tornar através de uma transformação, uma transmutação ou através de um ciclo. A gente vai ver que os gunas eles funcionam através de um ciclo e a gente pode perceber esse ciclo, trazer para a nossa realidade, trazer para a nossa vida, nosso dia a dia e a partir dessa observação então tomar decisões melhores. Os gunas eles estão presentes em tudo. Se diz que esse ciclo acontece em todo o universo. Tudo que existe pode ser visto através dos gunas. Ele funciona como matéria primordial para a existência de tudo, mas também funciona como uma programação, onde ele está sempre, essas três tendências, qualidades, estão sempre buscando um equilíbrio, uma harmonia. Ou seja, sempre existe as três qualidades, esses três gunas em tudo que a gente possa colocar esse conceito. Eles não podem ser vistos em separado, é importante entender isso. Existe uma inteligência por trás, então, dessa movimentação, dessa busca de harmonia constante dentro dos gunas. Essa inteligência ela está por trás, é como se fosse, então, uma programação, e no momento que a gente entende como funciona esse movimento, a gente consegue entender a programação, a gente consegue aplicar um pouquinho melhor para nossas vidas. Então, são três gunas, o primeiro deles é Sattva, o segundo é Rajas e o terceiro Tamas, onde cada um deles faz referência a uma qualidade que a gente pode trazer para a nossa consciência, para a nossa observação de hoje. Então, Sattva, ele se manifesta como pureza, como conhecimento, sabedoria, se manifesta como passividade, como leveza. Então, tudo que a gente possa qualificar dentro desses atributos faz referência ao Sattva. Rajas, ele já tem uma característica diferente, ele já começa a apresentar movimento, ele já começa a apresentar atividade. Então, dentro desse movimento, dessa atividade, a gente pode perceber outros atributos, paixão, intensidade, dinamismo. Tudo isso está dentro das características de Rajas. Por outro lado, Tamas, ele faz oposição ao Rajas. O Tamas, ele tem uma característica de inércia, de preguiça, de letargia. Tudo que tem uma tendência a ficar parado, uma tendência à estagnação, traz os atributos, então, de Tamas. Outras características de Tamas pode ser visto como caos, escuridão, ansiedade, violência, agressividade. Todas essas características, então, que tem uma tendência destrutiva, faz referência a Tamas. Mas é importante não entender Tamas como negativo, tá? Como negativo no sentido de ruim. Ele é importantíssimo, alguns aspectos dele são bastante importantes
para fazer sentido dentro do ciclo. Eu trouxe aqui um quadro, então, para a gente poder observar, visualizar um pouquinho melhor cada uma dessas características e entender como funciona a movimentação dentro do ciclo entre cada uma delas. Primeiro, então, Sattva, aquele que a gente falou que faz referência à sabedoria, conhecimento, à pureza, à passividade, ele tem uma polaridade energética neutra. Então a gente vai representar como se fosse um zero, dizendo que é sempre dentro desse círculo que o zero representa, o Sattva está sempre tentando buscar uma harmonia, uma neutralidade para neutralizar o movimento do Rajas e do Tamas e trazer a energia para uma transformação, para uma polarização mais construtiva para a nossa vida. Rajas, característica de movimento, de atividade, tem uma polaridade energética positiva. E Tamas, contrapondo a Rajas, tem uma polaridade energética negativa. Enfatizando de novo, esse positivo e negativo não tem nada a ver com ser bom ou ruim. Tem a ver com qualidades energéticas, polaridades. Uma referência que a gente pode fazer esse positivo e negativo, essa oposição de polaridades, ao Yin e Yang da tradição chinesa, onde o Yin e o Yang, o Yin sendo negativo, representando o feminino, e o Yang representando o positivo ou masculino, ou seja, existe uma caracterização de opostos entre eles. Então, esses são opostos entre si. Já o Sattva, se for fazer uma referência à tradição chinesa, ao Yin Yang, ele seria mais o Tao, aquele caminho do meio, o ponto de equilíbrio, que tenta sempre buscar o equilíbrio entre o movimento de Yin e Yang, ou do positivo e negativo. Por que é importante entender, então, essa movimentação? O Sattva, aqui tem uma linha embaixo, no quadrinho, que ela representa o momento de neutralidade, quando a energia ela está zerada. Então o Sattva, ele tem uma tendência a acumular energia e fazer uma movimentação para cima. Então a gente vai acumulando energia usando as características da sabedoria, da tranquilidade, da passividade. Momentos então de meditação, momentos de descanso, relaxamento, alimentação, respiração consciente, são todos características sáttvicas. Isso vai acumulando energia. Então a gente vai acumulando energia e quando chega a um ponto, o Rajas começa a movimentar. Então o Rajas é atividade, é movimento, é dinamismo, ele vai movimentar numa linha mais ou menos horizontal. Digo mais ou menos porque se a gente consegue ter bastante energia acumulada no movimento de Sattva, o Rajas ele pode se tornar mais longo, a gente consegue movimentar durante mais tempo. Só que quanto mais tempo a gente movimenta, mais energia a gente gasta. Então por isso que eu falei que é relativamente horizontal, porque chega um ponto que ela começa a descer. Então dentro desse movimento descendente, a energia ela vai tendendo a voltar para a neutralidade novamente. Então, o movimento de descida é caracterizado por tamas. Aqueles momentos que a gente está extremamente cansado, fatigado, ou precisando de repouso, precisando parar para recuperar energia, é um momento mais tamásico. O importante aqui é não deixar que a energia de tamas tome conta da descida. A gente sabe que toda a matéria, quando influenciada pela gravidade, nós estamos nesse planeta, então a gente está influenciado pela gravidade do planeta. Essa gravidade vai ter um efeito nas nossas energias também. A gente consegue manter uma energia de atividade durante certo período, mas fatalmente a gente vai perder essa energia e vai entrar nesse ciclo do tamas. É importante entrar nesse ciclo do tamas. Por quê? Porque a gente precisa então parar para se alimentar, parar para respirar, para pensar, para descansar. Então, o tamas ele pode ser uma característica de inércia, de letargia, de preguiça, mas se a gente conseguir evitar que essa linha descendente chegue na neutralidade novamente, ou pior ainda,
passe dessa linha de neutralidade começa a se tornar uma linha negativa abaixo de uma linha neutra. A gente evitando isso, a gente consegue então fazer com que o ciclo retorne e recomece lá no Sattva. Então, sempre o ciclo funciona assim. Movimento sátvico vai acumulando energia, a gente vai recuperando as nossas forças e se transformando. Movimento rajásico, atividade e dinamismo na nossa vida. E movimento tamásico, momento que a gente precisa começar a parar o movimento rajásico para dar tempo de a gente recuperar o movimento do ciclo e voltar para o Sattva. Quais são as diferenças então? O que é determinante para a gente sair do Tamas de uma forma sátvica e evitar que o Tamas passe da linha neutra e a gente se perca nessa caminhada? Uma forma sátvica de trabalhar o Tamas é o descanso, relaxamento. É importante a gente determinar durante o nosso ciclo alguns momentos para descansar e relaxar. Parar o movimento rajásico, forçar que o Tamas tome conta para que o Sattva possa voltar o quanto antes. E a gente ficar nesse ciclo saudável dentro da movimentação. No nosso dia a dia, um exemplo, a gente tem um momento sátvico, que é aquele momento de despertar pela manhã, momento de observar o que aconteceu durante a noite, observar como é que está o dia lá fora, o que nós temos que fazer durante o dia, organizar o nosso ciclo diário. A gente vai acumulando essa energia, então, que a gente descansou durante a noite, a gente vai pegando essa energia para começar a movimentar aí para o momento rajásico do dia, aquele momento que a gente sai de casa, vai trabalhar ou trabalha em casa, independente do local, aquele momento de atividade. Só que esse momento de atividade ele não pode se estender durante muito tempo. O nosso organismo ele tem um limite para conseguir suportar esse movimento constante. Então é importante a gente dar tempo para o Tamas começar a atuar. No nosso ciclo diário, esse momento tamásico, ele faz uma referência ali perto do meio-dia, horário de almoço, horário de recuperar energia, ganhar nutrição através do alimento. Então, quando a gente se alimenta, a gente aproveita esse momento tamásico para se alimentar e recuperar a energia. A gente está usando, então, o tipo de alimento é importante para a gente conseguir recuperar o Sattva mais rápido. Se os alimentos forem pesados, com tendência mais gordurosa, ou mais pesada, eles vão nos levar para baixo. Então a gente vai demorar mais tempo para recuperar no Sattva. Se os alimentos forem mais leves, mais nutritivos, a gente recupera essa energia com muito mais rapidez. E essa energia pode ser processada mais rápido para que a gente consiga retomar o Rajas o quanto antes. Mas é importante dar tempo para o ciclo funcionar. O que a gente tem visto hoje no nosso dia a dia, nossa sociedade ocidental? Se dá muito valor para a atividade, para o movimento e pouco valor para o descanso. O momento de descanso não é só aquele que a gente chega em casa à noite e vai dormir, se coloca na cama. O momento de descanso ele acontece durante o dia inteiro. É importante a gente perceber o ciclo durante o dia. Quanto mais tempo a gente fica no Sattva, ou quanto mais tempo no Rajas, ou quanto mais no Tamas, a gente acaba gastando energia, evitando que a gente faça um ciclo saudável. O que é o ciclo saudável? Varia de pessoa para pessoa, varia da localização, do tipo de atividade que tu faça, o tipo de trabalho que tu executa. Mas independente da atividade do trabalho, a dica é: observa o teu organismo, observa a tua mente, teu corpo físico, a tua mente, as tuas emoções durante o ciclo diário, 24 horas. Vai refazendo essa observação durante uma semana ou duas e vai percebendo a tua flutuação. Quanto mais nós flutuarmos dentro dessa linha do ciclo, mais instável está sendo nossa movimentação.
menos saudável está sendo. Então, quanto mais longa for a nossa curva, eu vou desenhar aqui uma outra curva para entender um pouquinho mais essa flutuação. Se no período de um dia, vou desenhar uma linha aqui, período de um dia, eu citei aquele movimentação, a curva então inicia subindo, fazendo um movimento rajásico e depois descendo no tamas. Isso aqui é um ciclo de um dia. Se o teu dia for conseguir manter um ciclo completo, grande, sem perda de energia durante o dia, o teu ciclo está relativamente saudável. Se tu perceber que tu consegue manter essa curva num ciclo de 2 dias, esse teu ciclo está mais saudável ainda. Mas por outro lado, se no mesmo dia tu percebe que a tua flutuação acontece com muita frequência, alguma coisa está fora de compasso. Então observa o que pode estar fora de compasso. De repente está indo dormir muito tarde, não tendo uma noite de sono eficiente, o teu descanso não está acontecendo com eficiência durante o momento que deveria, ou a tua alimentação está desregrada, de repente pode estar passando por um momento de preocupação no teu dia a dia. Isso tudo vai influenciar essa movimentação da curva, tá? E aí tu vai ver se o teu ciclo está dentro de um ritmo saudável ou não. Quando o ciclo não está saudável, a gente pode dizer que uma doença pode estar acontecendo. Então, se a gente observa que existe uma flutuação muito frequente, pode ser que a gente não esteja percebendo ainda a doença se instalando, mas o nosso organismo ele é inteligente. Ele vai forçadamente buscar um momento de descanso, querendo ou não. Todo mundo já passou por isso, ou grande parte das pessoas já passaram por isso, de passar por uma fase, uma semana, 2, um mês, um ano ou anos, sem dar trégua para o seu descanso. Chega um momento que vai acontecer? Uma doença mais séria, doença do coração, ou um câncer, ou um AVC. Se o ciclo não está tão longo, a gente consegue perceber de outra forma. Gripes constantes, sinusites, fadiga, mal-estar muito frequentes, isso tudo significa que o ciclo está fora de lugar também. Então a natureza ela é sábia. Esse ciclo ele não é algo inventado agora, ele foi observado isso desde sempre. Os yogis, meditadores antigos lá nas cavernas, eles entenderam o universo e entenderam a movimentação desses ciclos. A gente observa isso na natureza o tempo inteiro. Os ciclos do Sol e da Lua, o ciclo do Sol 24 horas, o ciclo do Sol, as estações do ano, o ciclo da Lua, as fases da Lua, e tem momentos que a Lua vai estar mais distante da Terra, momentos que a Lua vai estar mais pertinho da Terra. Isso tudo vai influenciar para que o nosso organismo entre dentro do ciclo do Sol e da Lua. A natureza inteira observa isso, a natureza inteira respeita isso. Esse planeta ele é um organismo vivo e nós fazemos parte. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso que eu trouxe hoje? A gente está observando então a natureza mostrando para nós que a gente precisa parar. Essa quarentena planetária, dentro da nossa civilização, eu acho que é a primeira vez que isso aconteceu de uma forma tão abrangente, onde a gente consegue observar o que está acontecendo em todos os lugares do planeta. E o planeta inteiro está agindo de uma mesma forma. Claro, tem gente morrendo, tem gente sofrendo por causa desse vírus se espalhando, assim como tem gente sofrendo por diversas outras doenças, mas esse vírus ele trouxe algo que nunca antes tinha acontecido, uma união de consciência planetária de uma forma mais abrangente. Num primeiro momento, a gente pode ver que essa consciência se uniu por causa de um vírus, algo que traz um malefício para nós. Mas, por outro lado, o planeta inteiro se uniu para combater. Isso é fantástico. Está sendo lindo ver como as pessoas estão engajadas em querer o bem de si mesmo, da sua família e o bem do próximo, do planeta inteiro como um todo. Espero que a gente consiga sair disso com um pouquinho mais de consciência. Se a gente observar as cidades estão com menos carros transitando, menos poluição, né, vinda dos carros ou do transporte de um modo geral.
As pessoas não estão circulando tanto na rua, a gente consegue escutar os passarinhos, a natureza vibrando com toda a sonoridade que fazia tempo que não se escutava. Então observa como o planeta está se recuperando, está nos dizendo: observem a vida, observem as suas atitudes. É importante a gente observar as nossas decisões no dia a dia. E quando a gente sair de tudo isso, não se preocupar mais com essa movimentação frenética que só trouxe doença para todo mundo, mas se preocupar com o planeta e com o próximo de uma forma diferente. Espero então que a gente consiga se abraçar logo, todo mundo curtir seus amigos de perto, não só via digital, e trocar essa experiência. Aproveita esses momentos de quarentena, de reclusão, para observar a tua vida, observar os teus pensamentos, tuas emoções. Reconhece o movimento, reconhece que algo possa estar fora do lugar, aceita que algo possa estar fora do lugar. Essa aceitação é o primeiro passo para a cura. Então, reconhecimento, aceitação e transformação, cura. Namastê a todos e nos vemos logo mais de novo.